Bem, se eu vos perguntasse que categorias ou géneros literários vocês conhecem, estilos de escrita, provavelmente vocês iriam dar alguns nomes, como romance, livros policiais, livros históricos, ficção científica. Não sei se algum, estou a dizer alguns que vocês gostam. Se eu perguntar a minha igreja, já sei o que ela iria dizer. Vocês acham que também sabem. Mas há uma outra categoria, que é a categoria das biografias. O que é que são as biografias? Bem, as biografias são quando alguém escreve acerca da vida de alguém. Isto é uma biografia. E provavelmente o género que eu mais gosto é este. Eu não sou um leitor compulsivo, longe disso. Mas as biografias normalmente são alguma coisa que tem alguma predileção, algum gosto. E porquê é que eu gosto de biografias? Eu gosto de biografias porque elas normalmente, quando são bem escritas, não é sempre é o caso, mas quando são bem escritas, elas normalmente são inspiradoras, porque retratam a vida de alguém que ou fez alguma coisa em comum, ou que desenvolveu alguma atividade que se sobressaiu dos outros e que alguém escreve acerca da sua vida, acerca dos seus feitos, acerca das suas realizações. E normalmente elas são de facto inspiradoras. Elas falam-nos da experiência dos outros, dos seus erros. Isto permite-nos o quê? Identificar os erros para não os cometermos. E também leva-nos às vezes a conhecer algumas figuras históricas mais proeminentes da humanidade. Alguns escrevem biografias de filósofos, de cientistas, de políticos que de alguma forma foram muito influentes no seu tempo ou que marcaram o seu tempo. E quando nós olhamos para as biografias, ganhamos uma certa dimensão cultural acrescida. Porquê? Identificamos com o tempo que eles viveram, com a forma como, na altura, a sociedade estava organizada, às vezes algumas práticas de convivência social. E é por isso que eu, normalmente, entre os históricos e as biografias, ando por aqui nos meus gostos literários. Não deem romances a ler, também, porque não vale a pena. Romances não são de longe, nem de perto, ou nem são de perto nem de longe o meu gosto. Há algum tempo atrás eu estava a Parque Ferreira, na esplanada, e, entretanto, há um senhor com alguma idade que estava sentado ao meu lado, e proporcionou-se a conversa, cruzamos 2 ou 3 palavras. Depois a conversa foi evoluindo, ele foi falando da vida dele. Uma breve conversa. Ele, no final, antes de ir embora, ele tirou um livro. Ele tinha escrito a sua biografia, por isso era a sua autobiografia. Ele tinha escrito a história da sua vida para os seus amigos, para os seus familiares, e aquele desconhecido que ele encontrou lá naquela esplanada, ele também quis oferecer para que eu pudesse ler. Eu tenho que vos confessar que eu ainda não li a história daquele homem. Mas eu aceitei educadamente. Pode ser que um dia, se eu me recordo, ele era transmontano. Eu gosto particularmente dos transmontanos. Não sei porquê. Aliás, eu acho que gosto de todos. Gosto de transmontanos, gosto de leitejanos. Só não gosto de lisboetas, desculpem lá. Mas os lisboetas, a conversa estou a brincar. Mas de facto os transmontanos, porque são uma fibra, uma raça muito própria. E hoje gostava então de vos falar de um evento que se encontra registrado exatamente em 4 biografias. Imaginem o acontecimento que foi registrado em 4 biografias. E que biografias são estas? São as biografias do nosso Senhor Jesus Cristo, em que nós chamamos de evangelhos. Vocês sabem que os evangelhos centram a sua atenção na narrativa daquilo que Jesus ensinou, daquilo que Jesus fez, da forma como, quando ele esteve aqui presente na Terra, contactou com as pessoas, aquilo que ele disse, aquilo que ele então realizou. Então, a primeira coisa, que se nós queremos saber mais sobre Jesus, onde é que acha que nós temos que procurar? Na Bíblia. Não há outro lugar. Se tu queres saber mais sobre Jesus,
Olha, tu não tens que ir a livros históricos, tu não tens que ir a outras fontes que não sejam a Bíblia. Porque os Evangelhos foram exatamente escritos para que tu pudesses conhecer quem Jesus é. Então, para conhecer mais Jesus, nós vamos onde? Vamos particularmente aos Evangelhos. É lá que nós vamos saber mais sobre Jesus. Há dias estava a ver um registro em vídeo que havia alguém que estava a pregar na rua e havia uma pessoa que estava a falar sobre a ressurreição de Jesus e essa pessoa confrontou-a e disse-lhe de caras: olha, se tu me mostrares os registros médicos de que Jesus morreu, talvez eu acredite que ele ressuscitou. Isto é um argumento. Sejamos honestos. Isto é um argumento alguém. Alguém estava a escrever que há 2 anos atrás houvesse registros médicos. Não houve registros médicos, mas houve testemunhas. Houve gente que viu que efetivamente Jesus expirou, Jesus entregou-se à morte. Então, se tu queres conhecer mais Jesus, não um Jesus apenas histórico, não apenas um Jesus de fotografia, vai à Bíblia. Vai à Bíblia, porque lá vais conhecer aquilo que ele ensinou, aquilo que ele fez e aquilo que ele sentiu também. Vocês sabem, a Bíblia é um livro composto por 66 livros. É bom rigor, um conjunto, uma compilação de livros, escrito por 40 autores diferentes, que Deus usou, que Deus inspirou para então que o cânon sagrado fosse escrito. Isto ao longo de mais de 1500 anos. E nós, como igreja, e tu, se és filho de Deus, dizes que és discípulo de Cristo, crês que a Bíblia é inspirada por Deus. E se a Bíblia é inspirada por Deus, ela é inerrante, não contém erros e é infalível. E aquilo que ele diz que vai acontecer, vai acontecer. Aquilo que ele disse no passado, aquilo que ainda está por vir, vai acontecer. Algumas coisas que nós encontramos na Bíblia que nos apontaram que ela iria acontecer, já aconteceu. Outras, então, irão acontecer. Nós queremos que a Bíblia é inspirada, que a Bíblia é infalível, que a Bíblia não contém erros nos seus originais ou nos seus autógrafos. Então é este conjunto de 4 livros em particular, que nós chamamos dos Evangelhos, que nós encontramos perspectivas diferenciadas, semelhantes, complementares. Ou seja, Deus usou 4 homens diferentes para acrescentar informação acerca de quem Jesus é. E o episódio que então gostava de vos levar encontra-se registrado nestes 4. É o único evento que se encontra registado nos 4 evangelhos simultaneamente. E é um milagre. Não estou a considerar, obviamente, os eventos que levaram à morte e à ressurreição de Jesus. Mas todos os milagres de Jesus, de tudo aquilo que ele fez e realizou, o único milagre que se encontra então registrado nestes 4 é este que vamos então considerar. E para isso convidamos a ler a nossa Bíblia. E vamos para já ler João 6. Nós vamos ler o texto do Evangelho de João e depois vamos ler também o do Evangelho de Marcos, a passagem semelhante. E vamos então depois recolher algumas informações, conforme eu vos dizia, os Evangelhos são complementares. Às vezes passa para a ideia, então mas um diz uma coisa, diz outra, eles são complementares. Ou seja, quando, vamos ver já a seguir, mas por exemplo, quando diz que Jesus viu e que disse, vão vocês fazer o que têm a fazer, no outro Evangelho diz que os discípulos disseram a Jesus. Isto tudo é verdade. A sequência foi, os discípulos disseram e Jesus disse. Está bem? Ok? Quando então olhamos para os Evangelhos, vemos complementariedade, não vemos contradição. Então, João 6 diz o texto, começar no versículo 1. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operavam sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele sabia o que havia de fazer.
E Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhes bastará, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos. E os discípulos pelos que estavam assentados. Igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é o verdadeiramente profeta que devia vir ao mundo. Bem, então o que é que nós temos aqui? Algumas descrição muito breve. Temos uma multidão, temos Jesus, temos necessidade, temos um milagre. É isto que nós temos aqui. A primeira coisa que nós devemos pensar quando nós falamos dos milagres de Jesus é porque é que eles aconteceram. Porquê é que Jesus realizou milagres? Porquê é que Jesus curou os cegos? Porquê é que Jesus curou mulheres com fluxo de sangue? Porquê é que Jesus, agora, neste caso em concreto, fez uma coisa tão simples como multiplicar, acrescentar pão e peixe? Bem, nós encontramos isto, a razão deste registro, a razão da realização dos milagres de Jesus, lá em João capítulo 20 e capítulo 30. Porque os milagres de Jesus aconteceram porque Jesus era Deus. Os milagres de Jesus acontecem para provar que Jesus era divino. Em João 20, 30, então diz o seguinte: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, para que é que serve o milagre? Nós vemos aqui no texto. Para que nós creiamos que Jesus é o Filho. E quando nós cremos, nós temos vida em si. Então isto acontece porquê? Porque Ele é Deus. Porque Ele encarnou, veio a esta terra e viveu no meio de nós. E porque Ele é Deus e toda a autoridade que o Pai lhe tinha dado, Ele podia verdadeiramente realizar milagres. Então os milagres de Jesus acontecem para provar a sua divindade e para mostrar o seu poder, para que nós possamos crer. A pergunta é: quando tu vês o milagre a acontecer, tu ficas contente? Como qualquer um de nós fica. Se fores o objeto desse milagre, é ainda muito mais. Mas nunca nos possamos esquecer que quando o milagre acontece, é para a glória de Deus. É para que nós nos lembremos do poder de Jesus. E alguns de vocês podem estar a pensar: mas isto aconteceu há 2000 anos atrás. Essa é a segunda coisa que nós devemos ter em conta quando o milagre acontece. É que o milagre aqui descrito aconteceu na história, mas o milagre e os milagres que Jesus opera ainda acontecem hoje. Em Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É este mesmo Jesus que multiplicou o pão e multiplicou o peixe, no texto que nós acabamos de ler, que ainda hoje faz milagres também. E Ele hoje, e faz de duas formas: como resposta à oração dos seus filhos e através da sua igreja. Tu e eu somos chamados por Ele para realizar a sua obra sobrenatural. Quando falamos de milagre, falamos de uma realização que é sobrenatural. Não é normal. Então, a primeira coisa a ter em consideração quando falamos de milagres: Jesus é Deus, Jesus é o Messias que veio ao mundo para morrer. Então este homem que realizava milagres como este teve que morrer. Pois. Porque ele veio morrer com um propósito.
para que cada um de nós não tivesse que morrer. Porque nós vivíamos em pecado. E o pecado causa a morte. E a morte afastava-nos e o pecado afastou-nos de Deus. Mas quando nós queremos o sacrifício de Senhor Jesus, que foi por cada um de nós, então nós podemos ter vida no seu nome. Segunda coisa, então, os milagres de Jesus não são meros acontecimentos históricos que tiveram lugar e que já cessaram. Não, Jesus hoje continua a fazer milagres. Bem, vamos para o texto. Vamos agora ler em Marcos 6, capítulo 30, para percebermos um bocadinho do contexto deste evento e deste acontecimento. Marcos 6, 30. Diz-nos o seguinte: e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus, contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. Nós tínhamos visto que lá em João os discípulos tinham vindo ter com ele, não é? E agora estamos a perceber porque é que eles tinham vindo ter com ele. É que se fôssemos ver anteriormente, Jesus tinha-os mandado 2 a 2 a curar, a ensinar, a libertar. É este o propósito. Então eles tinham sido enviados 2 a 2, não sabemos quanto tempo, talvez algumas semanas. Eles tinham estado de cidade, de aldeia, a falar no Messias, a anunciar que o Messias tinha vindo, e tinham eles próprios a realizar milagres. E agora voltaram e juntaram-se a Jesus. E o que é que estavam a dizer a Jesus? Olha, nós fizemos isto, nós fizemos aquilo. Sabem, quem está na obra e a trabalhar na obra tem a responsabilidade de prestar contas. Se tu estás a servir a Deus na tua igreja local, tu tens a responsabilidade de prestar contas. Não há nenhum servo que não preste contas ao seu Senhor. A tua vida e da tua vida, tu vais prestar contas. E que contas é que tu tens para dar? Bem, vamos então ao texto. Então, os apóstolos vieram, juntaram-se, versículo 31 agora. E ele disse-lhes, e é Jesus a falar, Marcos 6, 31. Ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Então, os discípulos tinham estado envolvidos na obra, tinham estado de cidade em cidade, aldeia em aldeia, a pregar o Evangelho, a trabalhar, a curar enfermos, e agora eles estavam estimulados. Era tempo de descanso. Este é o segundo ponto para quem está a servir a Deus. Há necessidade de descansar. Se tu não estás a fazer o que Deus te tem chamado, porque o cansaço te limita as competências, as habilidades, tens que perceber se estás a fazer efetivamente aquilo que Deus te tem chamado para fazer, ou estás a fazer mais do que aquilo que devias, porque não és chamado para isso. Sabem, toda a gente pode organizar aqui as cadeiras. Pode ou não pode? Toda a gente pode abrir o chão. Toda a gente pode ir lá dentro fazer a descarga do autocolismo. Toda a gente pode receber pessoas. Mas nem todos têm o dom de ensino. Nem todos têm o dom de aconselhamento. Nem todos têm o dom de curar. Nem todos têm o dom de revelação. Então, às vezes, quando nós fazemos coisas para as quais Deus não nos tem chamado, estamos a fazer duas coisas. Estamos a pedir que outros o façam, ou estamos a fazer de uma forma pior do que devemos fazer. E estamos a deixar de fazer outras coisas que devemos ser chamados a fazer. Está muito confuso ou não? Bem, mais ou menos, já percebi. Então, Jesus chama-os à parte para descansar, porque reparem, eles nem sequer tinham tempo para comer. E esta é outra verdade que nós encontramos no texto. É que fazer a obra de Deus vai ter a ser e vai requerer, melhor dizendo, esforço. Vai implicar desgaste. Não é possível alcançar os outros que não conhecem a Deus com o seu amor se nós não dermos por nós próprios, se não sairmos do nosso lugar de conforto, se não sairmos da nossa zona de segurança. Então nós fazemos esta e reparem que Jesus reconhece isto. Ele diz: vinde vós aqui à parte. Então eles foram. E foram sós no barco, versículo 32, em particular, para um lugar deserto. O deserto às vezes é um lugar de prova. Às vezes o deserto pode ser um lugar de descanso. Paulo passou algum tempo no deserto.
Muito tempo no deserto. E esse tempo do deserto foi o tempo de formação de Paulo. Depois de ele ter sido salvo, ele foi levado e cresce mais ou menos 7 anos. Às vezes o deserto é prova, às vezes o deserto é ensino, é descanso. E normalmente o deserto não é um lugar muito agradável, pois não? Eu não sei se alguns de vocês já passou no deserto. E não é só aquele deserto que tem os camelos, está bem? Por isso, às vezes há camelos sem deserto, mas isso é outra questão. E o deserto é de facto inóspito. Normalmente quente, normalmente desabitado. Mas conforme nos dizia, às vezes, na tua vida, na minha, pode haver desertos que não são de prova, mas são para que tu possas descansar. Eu conheço alguém que teve um acidente recentemente e eu não tenho dúvidas que foi por o obrigar a parar. Não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. Porque senão eu iria parar. Vamos ver o que vai acontecer a seguir, mas não tenho dúvidas. Bem, vamos continuar. No versículo 33. Então eles foram no barco e no versículo 33 diz: e a multidão viu-os partir. E muitos o conheceram e correram para lá perto de todas as cidades, e eles chegaram primeiro do que eles e aproximavam-se dele. Parem, os discípulos vieram cansados. Jesus diz: venham, vamos descansar, vamos à parte, vamos passar para o lado do mar. O que aconteceu? A multidão viu para onde eles iam e foi à volta pelas margens e foi correr. E chegou lá primeiro. Esta multidão correu para o sítio certo. Há muita gente a correr e há muitas multidões a correrem para o sítio errado. Neste caso, vamos lá chegar. E vejam o que acontece no versículo 34. E Jesus veio, Jesus saiu então do barco, viu uma grande multidão e teve compaixão deles. Porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então o que aconteceu? Chegaram primeiro, Jesus vai sair do barco e vê a multidão. E quando ele viu a multidão, como é que está o seu coração? Oh Jesus, então tu disseste-nos que nós íamos ter agora um tempo de descanso e vem a multidão atrás, deixou-se ir. Nós temos um momento para nós. Qual foi a reação de Jesus? E teve compaixão deles. E teve compaixão deles porque eram como ovelhas que não têm pastor. E vocês podem perguntar, mas então eles não tinham guias espirituais, não havia rabis, não havia religiosos que ensinassem o povo? Havia. Mas à luz do entendimento de que Jesus, ou de Jesus, acerca do que era um pastor, eles não eram mais do que mercenários. Porque da forma como Jesus dizia que era um pastor, sabem que o pastor era aquele que dava a sua vida pelas ovelhas. Um pastor que não dá a sua vida pelas ovelhas não é pastor, é mercenário. Um pastor que não dá a sua vida pelas ovelhas é mercenário. E isto é um peso muito grande para quem está em liderança, sabem? Porque é este o chamado. Para quem quer liderar alguma coisa, é este o chamado. É o de dar-se aos outros. É o de desgastar-se. Por isso é que Paulo dizia: olha, eu já me desgastei por vocês próprios, por vocês todos, mas eu continuo. Se tu me estás a ouvir, eu quero dizer, olha, tu não tenhas confiança de alguém que diz que quer ser teu pastor, mas que não se desgaste por ti. Eu pergunto-te, o teu padre conhece o teu nome? O teu pastor conhece o teu nome? Se ele não conhece sequer o teu nome, achas que ele se vai importar contigo? Achas que ele se vai dar de si para ti, do seu tempo, do seu conforto? Então é bom que tu saibas que há um sumo pastor. Foi Cristo Jesus que deu a sua vida por ti. Literalmente. Se entregou. Então, Jesus teve esta compaixão. E teve compaixão porque ouvia que eles não tinham pastores. Os mercenários sabem qual é a atitude. Vocês sabem esta noção de mercenário teve agora uma força mais presente, que toda a gente fala dos mercenários, não é?
Porque é gente solto. É gente que olha para o seu próprio umbigo. Então, cuidado. Cuidado daqueles que se dizem que são opositores, mas que são mercenários. Vamos continuar. 35. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: o lugar é deserto, o dia já está muito adiantado. Espere-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Então vemos, Jesus, aqui em Marcos, não nos relata que tenha feito nenhum milagre até agora. Ele passou o dia todo aqui a ensinar. O que é mais importante para ti? É o ensino de Jesus ou são os milagres de Jesus? Eu espero que sejam os dois. Eu espero que sejam os dois. Eu espero que sejam os dois. Bem, então há esta circunstância. O dia vai passando, aquela gente ainda não comeu. Em João, nós lemos que Jesus perguntou a Filipe onde compraria. Filipe, provavelmente a razão pela qual ele perguntou a Filipe, porque Filipe e André eram daquela zona. Estamos a falar de envolvência do mar da Galileia. Eu não sei se alguns de vocês já foram ao mar da Galileia. Não, chegaram aí. Não. Aquela zona de Cafarnaum, Betsaida e ali na envolvência da Galileia. E Filipe, conforme estava a dizer, aquela zona, então as pessoas perguntam-lhes: olha, Filipe, como é que nós vamos resolver este problema? Como é que nós vamos resolver este problema? Então nós percebemos que Jesus agia em compaixão. E porque agia em compaixão, ele também se importava com as necessidades físicas das pessoas. Às vezes nós somos um bocadinho, como direi, estancamos muito. A necessidade espiritual da pessoa é uma, a necessidade material é outra, a necessidade emocional é outra. Nós, que somos igreja, nós temos a responsabilidade de suprir 3 necessidades das pessoas: física, material, emocional e espiritual. E porque Jesus, então, tudo aquilo que fez foi imbuído de amor. Jesus sempre agia com compaixão. Ele faz esta pergunta a Filipe. Não é uma pergunta muito fácil, pois não. Vocês lembram do texto? Quantas pessoas é que estavam lá? Pelo menos 5.000. E Jesus, então, diz, ainda que de alguma forma despertado pela necessidade que os discípulos espirituais esperam das pessoas, mas Jesus não quer despedir as pessoas vazias. E esta é a circunstância. Não houve ninguém que tivesse chegado a Jesus que não tivesse sido cheio. Só um. Foi aquele jovem rico. Mas foi porque ele quis. Então, Jesus, quando despede, ele quer despedi-los, mas não quer despedi-los de barriga vazia. E faz então esta pergunta: ó Filipe, como é que vamos resolver isto? E diz-nos o texto de João que Jesus fez esta pergunta para o testar, para o experimentar. Foi ou não foi? Onde compraremos pão para eles comerem? Mas dizia isto para experimentar, porque ali sabia o que ia fazer. Então, às vezes, tu podes ser confrontado com perguntas que vêm da parte de Deus para testar a tua fé, para provar a firmeza da tua fé. Reparem que este mesmo Filipe tinha acabado de vir de uma cruzada de cura de evangelismo. Ele tinha estado, tal como os outros todos. Ele sabia e já tinha visto Jesus a fazer muitos milagres. Desde logo, transformar água em vinho, logo primeiro. Ele tinha visto muita coisa a acontecer. E quando Jesus lhe aponta para uma necessidade material de suprimento daquela multidão, que resposta é que Filipe vai dar? Bem, ao Senhor, olha, nem o meu salário de 200 dias era suficiente para comprarmos pão para toda a gente. Sabe, quando Jesus fez esta pergunta, não era porque ele não sabia a resposta de Filipe, mas era para que Filipe fosse confrontado com a sua fé.
E conforme eu vos dizia, às vezes as perguntas que vêm à nossa vida, os questionamentos, têm um propósito. Nós somos confrontados com a nossa fé. Porque às vezes nós não percebemos muito bem aquilo que acreditamos e o quão nós confiamos. O discípulo de Jesus é aquele que confia. É aquele que tem certeza. E é aquele que descansa na certeza e nas convicções que tem. Então, Jesus pergunta: Filipe, como é que vamos resolver este problema? E o que é que Filipe diz? Para uma necessidade material, Filipe dá uma solução material. Não era isso que Jesus queria. Então ele diz: 200 dinheiros não bastarão. E depois vem então André, irmão de Pedro, versículo 8. Um dos seus filhos, André, irmão de Simão, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Então vou ler em João, capítulo 6, versículo 9. Então, Filipe vai começar a fazer contas na calculadora, começa a ver quantas pessoas agora dizem: isto coisa, portanto, não vai dar 200 dias. Agora temos o outro, André. Ele não faz contas, mas age. E o que é que traz? Traz então 5 pães e 2 peixes, que nós lemos que venham das mãos de quem? De um rapaz. De um jovem, de uma criança. E uma das coisas que eu acho muito curioso neste milagre de Jesus é o facto, efetivamente, de envolver a criança. Mas já lá vamos. Então, André leva o quê? O que é que ela apresenta a Jesus? 5 pães de cevada. O detalhe aqui é muito curioso. Porquê? Porque a cevada era um cereal pobre da época. Ou seja, o trigo, o milho, era para gente de dinheiro. A cevada era para os pobres, eventualmente até é dado como ração para os animais. Então o que é que percebemos da condição desta jovem criança? Ele não era muito abastado. Ele não tinha muito dinheiro. Mas sabem, ele tinha. Ainda que pouco, ele tinha. Ele foi preparado. Uma das coisas que nós percebemos logo no início é que a pessoa de Jesus atraía gente. Trazia multidões. E atraiu também este rapaz. Acontece o contrário com a multidão. É que a multidão foi despreparada para ter com Jesus. Este rapaz, fosse ele, fosse a sua mãe, ele foi preparado. Ele levava então 5 pães e 2 peixinhos. E nem sequer era muita coisa, porque o texto diz que eram peixinhos. Não era um salmão, não era uma dourada, aquilo nem meia sardinha era sardinha quando estava ainda a acabar de nascer. Mas são 5 pães e 2 peixes que nas mãos de Jesus vão fazer toda a diferença. E a minha pergunta agora é para ti esta: o que é que tu tens na tua mão? O que é que tu tens na tua mão? Aquilo que tu tens na tua mão é suficiente para ti? Excelente. E a minha pergunta é: aquilo que tu tens na tua mão é suficiente para os outros que estão em necessidade ou não? Então vemos que este rapaz, este jovem, esta criança, chegou-se e apresentou aquilo. Olha, Jesus, a determinada altura do seu ministério, diz: olha, se vocês não forem como crianças, vocês não vão nem ver nem entrar no reino. É esta criança que se chega a André e André leva a Jesus. Porquê que eu estou a falar nisto? Porque só foi possível que André recebesse da mão desta criança os peixes e os pães porque ela estava próxima. Parem muito final 5.000 pessoas. Eu imagino esta criança a vir para estar perto de ali. Sabe? Jesus estava, sentou-se no monte, sentou-se, ele queria estar lá na primeira fila. Era bom que nós estivéssemos preparados para estar nas primeiras filas. Eu não estou a falar das filas de igreja, mas nas filas da disponibilidade para o serviço, para a entrega, para estar na fila da frente. Eu não estou a dizer que todos têm que estar na primeira fila, não é isso? Nem todos têm que estar na primeira linha, mas é bom que haja também gente disponível para estar na primeira linha. Eu tinha um amigo que era impressionante.
A disponibilidade daquele rapaz era incomum, podemos dizer. Se nós estávamos numa festa de amigos, de família, era preciso, depois da festa, o que é preciso? Arrumar a louça. Não é? Não sei se é como é a nossa casa, não. É mesmo de forma. Mas estou a falar daquelas festas familiares, percebe? E depois, no final, é preciso. E quando eu olhava, eles não estavam, não era preciso ninguém mandar. Quando tu passas por um papel que está no chão, na igreja, tu passas por cima ou vais apanhar ainda que não sejas tu que o tenhas mandado no chão. Apanhar. E se isto acontecia na geração anterior à minha, e se existia na minha geração, é bom que haja também na geração seguinte. Não foste tu, não tem problema. Tens a oportunidade para servir apanhando aquele papel. Todos a dar este exemplo. Podia dar-vos outro exemplo. Dá para perceber? Então, quando olhas para, eventualmente, alguma coisa que precisa ser posta no sítio, deve ser guardada, deve ser limpa, olha, não como uma obrigação, mas como uma oportunidade de serviço. Vamos continuar o versículo 10. Então Jesus disse: mandei assentar os homens e digo-te lugar naquela vela. Nós percebemos que o contexto aqui, conforme já lemos, era na proximidade da festa da Páscoa. Uma das coisas que eu acho muito curioso é que Jesus mandou assentar aquela multidão. 5.000 pessoas, homens, outras tantas mulheres, pelo menos, mais algumas crianças. Nós estamos a falar de mais de 10.000 pessoas, 15.000 pessoas, 20.000 pessoas, não sei. Uma coisa assim, era muita gente. Era muita gente. E Jesus ia alimentar esta gente. E um dos requisitos era que eles estivessem assentados. O que é que nos fala o assentar? Fala-nos de estarmos quietos. Uma das coisas que nós vivemos hoje na nossa sociedade, aparentemente, é que as nossas crianças estão a ficar muito irrequietas. Não há uma explicação única. Se calhar é açúcar a mais, tem vindo a ser diminuído. Se calhar é tempo gestacional a menos dentro da barriga da mãe, porque são precoces, não tiveram aquele tempo de tranquilidade que as últimas semanas normalmente os obriga a estar nos caportos, têm que estar quietos porque não se podem mexer. É um facto. Mas também há muita má educação, sabe? Não é apenas irrequietude. É os pais demitirem-se de serem pais. E ensinar e educar uma criança dá muito trabalho. E é bom que, antes de terem filhos, se lembrem disto. Porque vai dar trabalho. E uma das coisas que nós assistimos hoje, com grande dano para as crianças que estão aí, é para que a criança esteja sossegada. Eu espeto-lhe um ecrã à frente e ela fica a ver os vídeos todos, os jogos todos e fica ali a sorrir. Às vezes, sai de casa para passear o cão e dá o telemóvel ao filho para o entreter. Já viram isto? Eu já vi isto. Então, Jesus manda assentar. Quando nós estamos assentados, nós estamos quietos e estamos a olhar para aquilo que está a acontecer. É também uma forma de quebrantamento. É uma forma de focarmos a nossa atenção. Então, Jesus mandou-os assentar. E Jesus tomou os pães, versículo 11, e havendo dado graças, deu aos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. Se eles não estivessem assentados, não iam receber o fruto do milagre. Olha, se estiveres inquieto, preocupado e desfocado com aquilo que Deus quer fazer na tua vida, tu não vais receber o milagre de Deus. É preciso estar focado. É preciso estar assentado. É escolhido o texto ou não é? Quem é que recebeu os pães? Aqueles que estavam assentados. E vemos também aqui que Jesus usou os seus discípulos para quê? Para que fossem levar o pão e o peixe. Esta é uma das outras verdades que nós encontramos neste texto. Jesus precisava de fazer isto. Então, reparem, nós no Antigo Testamento temos outras circunstâncias em que Deus alimentou milhares ou milhões. Lembra-se?
Todos os dias caía do céu o maná que alimentava toda uma nação, enquanto os israelitas estavam lá no deserto. Todos os dias. Deus não faltou, né? E Deus proveu. E agora Jesus, para alimentar esta multidão bastante mais pequena, podia ter dito, olha, estas pedras transformam-se em pão. Podia ter dito isto, já não. Mas ele não fez assim. Ele usou uma criança e a sua oferta, usou os discípulos, porque uma das coisas que nós temos que perceber é que somos filhos de Deus. Deus convida-nos a sermos participantes da sua obra. Deus convida-nos a sermos participantes dos milagres que quer realizar. Eu nem imagino muito bem qual foi a reação daquele menino ao ver aquilo que estava a acontecer. Imaginem vocês. Vocês tinham ouvido Jesus durante o dia todo, até estavam com fome. Mas dispuseram-se para dar generosidade, aqui o ponto. E depois, agora mais uma coisa. Qual era a única pessoa aqui que não precisava do milagre? Quem era? Era a criança. Eu já tinha parido. Era ou não era? Quem é que não precisava do milagre? Mas quem é que Deus usou para ser participante do milagre? Foi aquele que não precisava do milagre. Olha, eu não sei se tu precisas de milagre. Eu quero te dizer que se tu precisas de milagre, Deus pode fazer esse milagre na tua vida. Clama, intercede, ora e espera com fé a sua resposta. Mas se tu não precisas do milagre de Deus na tua vida, eu quero te dizer que Deus quer te fazer participante dos milagres. Agente de transformação e de mudança na vida das pessoas. E por último, uma das coisas que nós vemos, não lemos aqui no texto de Mateus, de João, mas lemos que eles se sentaram em grupos de 50 e grupos de 100, nos outros evangelhos. Ou seja, 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, não interessa. Eles foram organizados em grupos de 50 e grupos de 100. O que é que isto nos diz também? É que para receber milagre, às vezes é preciso estar em grupo. É preciso estar com outra gente. Se tu queres ver milagre na tua vida, tu precisas estar com outros que testificam da mesma fé que tu, para que a tua fé passe a ser alimentada e crescida. Tu precisas de congregar na tua igreja local. Foi isto que Jesus fez. Aqueles que estavam sentados e aqueles que estavam juntos em grupo. Bem, voltando atrás um bocadinho. Estou já quase a terminar. Nós vemos Jesus a realizar este milagre. Sim ou sim? No final, faltou ou sobrou? Jesus sempre vai fazer muito mais do que aquilo que nós precisamos. Mas uma das coisas que ele fez foi dar instruções para recolher os sobejos, vamos dizer assim. Nada se pode estragar no reino. Nós não temos legitimidade para sermos maus mordomos. Não há espaço para isso. E uma das coisas que nós também aprendemos ao lermos este texto é que o problema de Filipe, quando ele olha para ele, era um problema na medida dos recursos que ele tinha. O que é que quer dizer com isto? Isto é aquilo que se passa com cada um de nós. E não digam que não é assim, porque é assim. Quando é que eu acho que eu tenho um problema? Quando os recursos, a forma, as habilidades que eu tenho são insuficientes para resolver determinada coisa. É ou não é? E mediante isso, eu tenho mais recursos ou menos recursos para achar que o problema é muito grande ou o problema é muito pequeno. Isto é desnatural. É claro que se forem os homens gostam de sempre estar a resolver coisas, a resolver problemas, isto para os homens. São para as mulheres que gostam muito de falar sobre os problemas e fazer coisas. Mas os homens gostam de resolver. Mas a dimensão do problema quando na nossa vida está relacionada com o quê? Está relacionada com a nossa capacidade e suficiência para resolver esse problema. E foi isso que Filipe respondeu. Mas aquilo que Jesus disse, olha, Filipe, no teu problema, não olhes para aquilo que tu tens. Olha para aquilo que está ao teu lado, que sou eu. Não olhes para aquilo que tu tens. Olha
para quem pode fazer multiplicar aquilo que tens de nós. E foi isto que Jesus fez. Então não meçamos os nossos problemas em função daquilo que nós temos para resolver as nossas, mas olhemos para aquele que está ao nosso lado para resolver o nosso problema. E se tu tens Deus na tua vida, se o Senhor Jesus é o Senhor da tua vida, Ele quer resolver esse teu problema. E uma das coisas, para terminar mesmo, é que Deus faz coisas grandes a partir de coisas pequenas. Queres com isto? Deus pega em homens pequenos, como David, para defrontar um gigante como Golias. Quem ganhou? Foi Golias? Deus usa coisas pequenas, homens pequenos, mulheres frágeis, para fazer coisas grandes. E se tu crês nisto, tu podes ver o realizar da obra de Deus na tua vida e através de ti. 5 pães, 2 peixes, maior que 5 mil. Isto não é matemática dos homens, é matemática de Deus. Quando nós semeamos esperança, nós vamos colher milagres. Quando nós semeamos fé, nós vamos colher o sobrenatural de Deus. Nós precisamos descansar nestas palavras, mas precisamos também ser desafiados a dar passos de fé para que o milagre de Deus aconteça em cada um de nós. Amém?